assim, uma dimensão... Opa! Estamos colocando para gravar. Nossa... O Zoom é um pouco escandaloso, às vezes. Desculpa ter te interrompido. Sem problema. Mas ele é muito interessante porque se o município conseguir atrelar a grande parte das suas políticas públicas às metas, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele tem uma conexão muito grande com um poder muito grande de articulação, tanto em nível local quanto em nível regional e até nacional. E ele pode tecer uma análise comparativa, fazendo isso que eu acho que a gente está iniciando aqui hoje, que é um debate, inclusive, com pequenos municípios, né, que têm realidade diferentes, de municípios de grandes metrópoles, de grandes capitais, que acabam, de certa forma, distorcendo um pouco essa média, né? essa análise que a gente pode fazer aí da capacidade, principalmente institucional, do município de colocar à frente uma política pública tão importante quanto a política pública, quanto o instrumento do plano diretor, que aí regulamenta no município o Estatuto das Cidades. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante de analisar essas questões, e eu vou apresentar para vocês aqui, em linhas gerais, hoje, a discussão do Plano Diretor de São João do Meriti, que eu tenho a oportunidade de coordenar, e eu gostaria de já manifestar aqui que, apesar do município de São João do Meriti estar dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, ele enfrenta também ser um município de porte médio, né? Ele tem, hoje, se a gente fosse fazer atualização do ponto de vista do censo, ele teria 500 mil habitantes, uma alta densidade habitacional, em torno de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. Está aqui na nossa sala aqui um morador de São João e representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que não vai me deixar mentir, é o Heraldo. O Heraldo está aí hoje, também acompanhando essa discussão. Então, acho que é interessante porque o município é um município de porte médio, em tese, ele deveria ter já organizado do ponto de vista institucional e estrutural uma forma de monitoramento do plano diretor, e o grande desafio do município, no atual momento, o pós-aprovação da lei, do projeto de lei, dos instrumentos que regulamentam a lei, a revisão do plano diretor, já que o plano diretor vigente desde 2006, ele, segundo o diagnóstico realizado por nós durante o tempo da revisão, ele enfrentou muita dificuldade para a implementação total dos instrumentos que estavam previstos já desde 2006. Então, e aí isso esbarrou muito nessa questão da capacidade institucional e na própria discussão sobre a temática da participação, do controle social, né? E muitas vezes foi legitimado, foi garantido pela legislação, mas, de certa forma, acabou não se consolidando na realidade do município por uma série de problemas, uma série de fatores. Então, acho que essa discussão é uma discussão muito interessante, porque ela vai tocar profundamente os municípios médios, os municípios pequenos, e eu acho que esse é o grande desafio que nós temos ao pensar numa estratégia de monitoramento de planos diretores a partir dos indicadores da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bem, deixa eu ver aqui se eu consigo... Tenta compartilhar a tela aí, já te colocamos de co-host. Tá, deixa eu ver onde que eu nunca compartilhei em Zoom, tem tá? Um botãozinho na parte inferior da sua tela, um verde, que está assim, Share Screen. Deixa eu... Primeiro, já compartilhou sua tela. Tá, uma bagunça, né? Se quiser, você pode compartilhar também só o documento.
Ai, já compartilhei. Vocês estão vendo? Sim. Só que ela está um Então tá pouco bom. cortada. Tá cortada? Isso. Peraí, deixa eu ver. Acho que você poderia compartilhar o documento ao invés da sua tela da área de trabalho. Vamos tentar de novo? Isso. Descompartilha a sua tela para a gente compartilhar de novo. Peraí. Gente, a dificuldade aqui é o tico-teco, viu? Se você der o ESC, eu acho que... ESC? Isso. Tá, peraí. Separar o compartilhamento de tela, tem uma caixa de diálogo na parte superior da sua tela. E aí tem um letreirozinho aqui falando que você Tá, stop share, tá, ok. É porque estava maximizado aqui, eu Não, não sem estava problema. conseguindo. Aí, na hora que você for compartilhar a sua tela, você pode escolher em compartilhar um documento. Por exemplo, você vai apertar ali Share Screen. Ele foi agora? Foi, mas está compartilhando... Ainda, né? Não, é porque está compartilhando a sua área de trabalho. Acho que para a gente conseguir ver melhor, você compartilhar o documento, ao invés de ser a sua área de trabalho, entendeu? Tenta descompartilhar ali de novo, vamos tentar de novo. Ó, eu te saí, olha se você está vendo agora. Não, ele sai cortado porque está compartilhando o desktop, né? E aí tem como você compartilhar não o desktop, mas só o documento, que aí a gente consegue ver a sua apresentação inteira. Aí você vai apertar, você vai em Share Screen, aí você ainda não aceita. Você vem ali e seleciona o documento que está aberto, que seria o da sua apresentação. Está aberto no seu computador. Você deixar ele aberto antes. PowerPoint? Isso, aí tem lá o PowerPoint ou se é PDF. Aí você seleciona ele e aí você aperta o Share. Eu acho que ele não está aparecendo aqui. É porque você ainda não abriu o documento. Tem que abrir ele estava aberto, é isso que eu estou achando engraçado. Era para ele ter ido direto. Mas peraí. Deixa eu colocar ele aqui de novo. É porque você está compartilhando sua área de trabalho, né? O seu desktop, e a gente não consegue ver a apresentação inteira. Para a gente ver ela inteira, você tem que compartilhar o documento, não sua área de trabalho, entendeu? Ele não está... Olha, eu posso passar a mandar para vocês? Pode também. Não, acho que é melhor. Problemas. Pois eu não estou conseguindo achar esse... Ele está aberto no seu computador? Tá. A apresentação? Tá. Então, tenta compartilhar a tela de novo. Eu estou achando engraçado ele não ter ido... Ele não... Aqui, ó. Agora vocês estão vendo? Abrindo. Agora sim. Agora estamos vendo. É porque eu não estava achando esse botãozinho. Está certo agora? Agora está certo. Ai, que bom. Nossa, que aflição, estou suando aqui. Bem, gente, desculpa o atropelo aí da falta de hábito, né, de compartilhar no Zoom, mas acabou que o documento também ficou maximizado aqui, eu acabei não vendo o botãozinho ali de compartilhamento correto. Mas vamos lá, né? O município de São João, deixa eu só tirar minha tela aqui, tem um negócio aqui. Ele está... O município de São João é um município, então, já falei um pouco sobre essa questão da peculiaridade, né? É um município novo na região metropolitana do Rio de Janeiro, está na Baixada Fluminense, então existe uma série de questões relacionadas com a sua localização, com o porte do município e com várias questões que eu já compartilhei, socializei aqui com vocês, né? E hoje a estrutura do município, né? Isso aqui é um mapinha de visualização do crescimento urbano do município a partir da produção de loteamentos. Então, você tem aí um município de 34 quilômetros quadrados, totalmente urbano, localizado num nó metropolitano, né? O município ele está entre o Rio de Janeiro e o restante da Baixada, entrecortado com a Via Dutra,
vários ramais ferroviários, metroviários, várias estradas importantes. A Dutra é essa aqui, ó, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Algumas outras, depois eu vou mostrar com mais detalhe isso, mas, de uma forma geral, um município totalmente urbano, um município que foi se conformando no decorrer das décadas de 50, principalmente, muito em função de uma expansão metropolitana do município do Rio de Janeiro, e a formação urbana desse município ele tem muito a ver com com questões conjunturais da própria metrópole Rio de Janeiro. Então, em linhas gerais, é esse município que a gente está trabalhando, com algumas questões importantes do ponto de vista ambiental e social que eu vou partilhar depois, né? Então, grande parte do município, a primeira expansão foi a partir das linhas ferroviárias, dos ramais ferroviários. Vocês já devem ter ouvido falar, do ponto de vista nacional, uma região importante do município de São João do Meriti, que é geralmente associada ao Rio de Janeiro, que é a região da Pavuna, né? É uma área complexa, porque concentra ramais ferroviários, metroviários, um rio com uma série de ligações com a Baixada, com a Baía de Guanabara, e, além disso, também várias favelas do lado do Rio de Janeiro, que acabam também impactando o município de São João do Meriti. Então, aí algumas imagens do município, imagens também da situação urbana e metropolitana do município, né? Então, aí algumas áreas do município, as áreas de morro, as áreas ainda preservadas, os vetores, né, que cortam a cidade em dois pedaços. Então, os 34 quilômetros quadrados, eles têm uma segmentação muito provocada pelas rodovias. Então, São João é um nó metropolitano, na região metropolitana do Rio, várias ramais ferroviários e rodoviários passam pelo município. E aí, em termos de projeções habitacionais, né, que se pese que a gente não tem o censo de 2020, nós trabalhamos aí com a perspectiva de trabalhar o crescimento populacional do município em relação às regiões, e isso também foi uma estratégia de discussão, tanto das diretrizes do plano diretor para efeito de revisão e produção de diagnóstico e proposição, como também para uma outra estratégia de monitoramento que a gente previu que vai ser bastante importante para o município nos próximos anos. Na verdade, a densidade urbana atual do município é 13.574 habitantes por quilômetro quadrado, isso dá em torno de 163 habitantes por hectare, né? 164, e a gente está trabalhando dentro da perspectiva da revisão também com uma revisão desses números da densidade, já que o que a gente analisou durante o diagnóstico é que grande parte dessa densidade urbana instalada, ela é de baixa qualidade, ela é informal, e ela está associada também a territórios onde há um comprometimento ambiental muito grande. Então, esses são desafios macro que o município enfrenta e que vão ter que ser discutidos a partir da revisão desse plano diretor. Então, aqui algumas imagens da elaboração do plano, né, a discussão com as equipes técnicas, a implantação dos GTs de acompanhamento, GTs técnicos das secretarias do município, né, as reuniões de trabalho com as secretarias, reuniões de Conselho de Desenvolvimento Urbano para reinstalação e retomada dos trabalhos do Conselho de Desenvolvimento Urbano. A lei do Plano Diretor de São João do Meriti já previa conselho, já previa aos moldes de Belo Horizonte, que vai falar logo a seguir, as conferências municipais de desenvolvimento urbano, né?
isso meio que ficou perdido no tempo, carecendo de implantação, de institucionalização, e a gente, com a revisão do plano, a gente viu essa retomada desse processo. As reuniões setoriais, nós trabalhamos muito com a estratégia de levar o plano diretor para uma discussão com os movimentos de pais nas escolas, a estrutura da rede de educação no município, que eu vou mostrar logo a seguir, ela é uma estrutura importante para a revisão do plano diretor e para monitoramento nos próximos 10 anos, segundo a estratégia que nós construímos, e também a rede de agentes de saúde da família, que é, na nossa observação, a rede mais potente para monitoramento de algumas estratégias que nós construímos durante o processo de revisão. Então, aqui uma imagem do pessoal da equipe de PSF fazendo uma capacitação para entender o plano diretor participativo de São João, as visitas a campo, aí vocês podem entender um pouco, né, os desafios do município. É um município que tem uma carência de infraestrutura, existe também um parque imobiliário bastante informal e, portanto, também uma série de problemas, e a gente está discutindo, a partir desses problemas, algumas oportunidades e soluções para o município, né? As reuniões de leitura técnica comunitária, aí os mapas, né, colaborativos de leitura comunitária, nós fizemos 9 reuniões com acompanhamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, 9, porque são 9 regiões administrativas existentes no município, que nós decidimos referendar a partir do processo de revisão. Ou seja, é uma forma do município se organizar do ponto de vista administrativo e institucional, que a gente está admitindo como sendo uma forma também de trabalhar os conceitos e a implantação do plano no médio e no longo prazo com a população. Então, aqui esses recortes, né, vermelhinho, amarelinho, azulzinho, são percepções da comunidade sobre os principais problemas. Aqui são alguns mapas que foram elaborados, né, tanto de infraestrutura, de habitação, meio ambiente, mobilidade. As devolutivas para os conselhos, já realizada agora no tempo de pandemia, né, porque a gente tinha um cronograma com a prefeitura e o Ministério Público relativo à revisão do plano, né, as reuniões de conselho e os pressupostos da revisão, que eu já me adiantei e falei alguns aqui, né, mas, principalmente no que tange a nossa discussão aqui, era incrementar o processo de revisão com a adoção dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a nova Agenda Urbana, para enfrentamento das desigualdades territoriais existentes no município, né? Então, o plano diretor também do município vem ao encontro do plano de desenvolvimento urbano integrado para a região metropolitana. Nós fizemos algumas reuniões com a Câmara Metropolitana e depois o Instituto Rio Metrópole para a discussão e internalização no processo de revisão das diretrizes da região metropolitana de Belo Horizonte. E uma das questões que a gente está articulando com o plano diretor metropolitano é essa questão da possibilidade de transformar o município numa cidade forte do ponto de vista metropolitano, mas reconhecendo também as potencialidades locais que o município tem. E aí, 2 funções que são importantes para a discussão foi a função habitação, ou seja, a política habitacional e a política de mobilidade, ela vem com bastante força na revisão do plano diretor, né? E, ao mesmo tempo, esse pressuposto que saiu em todas as discussões, que era a apropriação coletiva de um território que não é reconhecido do ponto de vista da identidade como sendo o território de São João do Meriti. Pelas próprias características e especificidades territoriais, o município é um município entrecortado, é muito subdividido, e também isso acaba dando a noção, uma falsa noção
de um território desarticulado do ponto de vista da gestão pública e também desprovido de uma identidade única do ponto de vista municipal. Então, há uma relação muito grande do município com o Rio de Janeiro, né? É o mais metropolitano dos municípios da região metropolitana, e isso acaba também aumentando esse processo. Então, todas essas questões foram trabalhadas tanto em reuniões de construção como em devolutivas para nesses grupos, né, de discussão. Nós estamos há 1 ano e meio discutindo com esses grupos, né? E a análise do município passa por um diagnóstico ambiental. Como eu falei com vocês, o município está aqui encravado na região metropolitana do Rio de Janeiro, é um município pequeno, né, mas com grandes problemas, e um dos grandes problemas do município é que ele está entre 2 rios que fazem parte aí dos rios que desaguam na Baixada, na Baía de Guanabara. E esses rios eles fazem as divisas municipais, inclusive, né? Tanto do lado de Belford Roxo, Mesquita, quanto do lado do Rio de Janeiro. Então, a discussão do diagnóstico ambiental passou por, primeiro, entender o processo de gestão ambiental no município, como que ele acontece, né? Discutir com o cidadão a qualidade ambiental do município, né? Já que em torno do município, principalmente na área após a Dutra, né? Dividida pela Dutra, você tem no lado, na região de Vilar, conhecida como Vilar dos Teles, que é também um distrito administrativo do município, uma concentração muito grande de favelas, e essas favelas impactam consideravelmente 2 outras políticas públicas, que é a política municipal de redução de risco e a política a infraestrutura urbana, que está na Secretaria de Planejamento do município. Então, essa constatação se dá que grande parte da urbanização do município foi provocada por um movimento migratório, né? Rio de Janeiro, Baixada, que acabou provocando uma ocupação dos principais morros existentes na cidade, sem investimento público adequado para conter, para poder produzir habitação adequada também para a população. Então, você tem associado a isso ainda esses problemas ambientais, como é o problema do abastecimento público no município, que tem uma dependência muito grande de um único sistema de abastecimento. Isso traz para o município, em alguns momentos, problemas sérios do ponto de vista de perda de água, de falta de disponibilidade. Nessa pandemia, por exemplo, algumas comunidades ficavam até 3 ou 4 dias sem água. Isso é um problema sério no município. A questão do esgoto também, né? Vocês viram a questão da privatização da SEDAI, né? A privatização da SEDAI não atingiu o município de São João do Meriti, portanto, a gestão e a coleta, o tratamento ainda é parte da responsabilidade da SEDAI, e a cobertura é muito ruim dentro do município. Né? Além disso, existem problemas também com a questão dos resíduos sólidos e uma dissociação entre drenagem e pavimentação, que vai também provocar um impacto muito grande dentro da rede de coleta de esgoto. Aqui são os principais indicadores, baseadas nas informações do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, são indicadores ruins, do ponto de vista da cobertura pela infraestrutura de coleta de esgoto, de água, a coleta seletiva, a recuperação de resíduos sólidos. Isso vai impactar também na forma como o município lida com outras questões ambientais, né? A questão dos domicílios, né? da qualidade do domicílio, do entorno, o grau de insalubridade, o grau de arborização na cidade, que é uma questão também que foi levantada com muita força pelos munícipes, né? E a gente fez na pesquisa com o PSF, nós percebemos
que há uma associação entre bem-estar, qualidade de vida e quantidade de arborização. Esses indicadores são ruins, né? E se a gente for mapear esse indicador arborização, essa é a cara do município, do ponto de vista dessa cobertura pela arborização, tem um problema, né? A questão dos domicílios em relação ao entorno, o nível de insalubridade também é alto, né? Existe um problema sério relativo à destinação de resíduo sólido. O município tem muita dependência de Duque de Caxias e de aterros controlados que estão na região metropolitana, e tem que investir seriamente nessa política, né? E aí a questão que eu falei sobre os dois rios, né? Que são canais, na verdade, retificados nas duas divisas, né? E grande parte desses rios são usados como depósito para coleta de esgoto, né? Então, se hoje a gente fosse fazer a diluição da carga orgânica no município, nós teríamos um problema ambiental a mais associado ao fato de que grande parte do município de São João ele tem áreas contaminadas, áreas extremamente ocupadas, né? Poucas áreas de preservação, então poucas áreas de recarga aí de águas, né? E, além disso, lida ainda com um déficit habitacional muito grande e um mapa geológico e geotécnico que explica grande parte das decisões, as propostas feitas para a decisão de revisão do plano diretor, né? Esse aqui é o mapa geológico do município, ele é uma grande planície coluvionar. Então, isso traz um problema grave, né, em torno de capacidade de suporte do município. Ele tem terrenos na Baixada que inundam, né? Além desses terrenos inundarem, a cobertura por esgoto e drenagem é incompatível com a necessidade do município. Além disso, nas áreas de morro, né, os morros são ocupados por ocupação irregular, por informalidade, e essas áreas que são ocupadas por informalidade ainda têm uma baixa capacidade de suporte, deslizam e matam pessoas. Aqui a suscetibilidade a movimentos gravitacionais, que foi medida através das cartas de suscetibilidade também do Plano Municipal de Risco, já apontam essa questão para a gente, né? Se você for fazer um cruzamento disso com a suscetibilidade à ocorrência de inundação, o município tem muito pouca área a expandir do ponto de vista da produção habitacional, portanto, tem que criar alternativas para requalificar o seu processo de adensamento. Ou seja, aqueles 13 mil quilômetros quadrados por habitante, né, que é ocupado de forma horizontal, a gente teria que trabalhar, do ponto de vista da uso e ocupação do solo, alternativas para incentivar uma melhoria desse processo de adensamento que permitisse também aumentar o nível de formalidade do parque industrial, do parque habitacional imobiliário do município. Cláudia, Oi? A gente está quase estourando o tempo. Tá, ok. Quanto tempo eu tenho? Só para... 5 minutos. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui em 5 minutinhos. Peraí. Então, aqui são essas questões, né? Não vou passar sobre os números. Vocês estão vendo aí, os números são bem altos do ponto de vista da apropriação relativa ao indicador risco e quantidade de unidades habitacionais em áreas de risco, né? Alguns mapas aí que traduzem essa questão. Aí são as áreas de habitação de interesse social. E o que a gente fez? Vou passar rapidinho aqui a questão da mobilidade, que eu acho que é importante para vocês entenderem como que a gente trabalhou com os ODS aí. A gente fez um mapeamento das principais linhas que passam pela cidade, né? Então, vocês estão vendo aí, o município é pequeno e tem uma alta cobertura de linhas, né? De ônibus, de metrô, trem, que, por incrível que pareça, não atendem ao município de São João, ao morador de São João, diretamente, ou seja, os deslocamentos interurbanos eles são péssimos.
o atendimento por linhas intermunicipais é feito para atender a região metropolitana e principalmente o Rio de Janeiro. Então, o deslocamento a pé, a mobilidade ativa, ela ainda existe no município, né? Então, essa é uma discussão que a gente começou a fazer, identificar os principais vetores, né, de circulação viária e identificar também os locais onde a gente poderia produzir um adensamento que provocasse também uma conciliação entre os processos de mobilidade e moradia dentro do município. Então, áreas que têm potencialidade para isso foram consideradas, e o modelo de uso e ocupação que a gente tentou introduzir foi aquele que adensa em torno dos principais eixos rodoviários e ferroviários, de forma a produzir, dentro dessas áreas, um processo melhor de uso e ocupação do solo, que permitisse também que a população que mora em áreas de risco e áreas de vilas e favelas pudesse ser removida e reassentada para locais com uma melhor adequação ambiental ao conceito da moradia sustentável e adequada. Então, existe uma discussão dentro do município sobre o uso das áreas vazias, dos principais vazios existentes na cidade, que estão ligados às ferrovias existentes na cidade, né? Que também hoje se constitui uma barreira de mobilidade, né? Então, essa é uma principal discussão que o plano diretor veio trazer na questão da mobilidade. Alguns instrumentos do Estatuto das Cidades para poder discutir questões de conurbação urbana, no caso, Pavuna, a região da Pavuna, que eu já falei com vocês, que é uma região significativa e importante do ponto de vista institucional metropolitana, ela está sendo tratada como uma operação interfederativa, que já está em curso entre o município de São João e o município do Rio de Janeiro, né? Então, a cara, né, dessa ocupação de solo no município seria um modelo que já está sendo estudado na Câmara Metropolitana para uso desses corredores estruturais como sendo corredores de ocupação, de adensamento para uma moradia adequada, sustentável e ligada às necessidades municipais, né? Articulada a uma diretriz da política cultural. Agora eu vou passar rapidinho aqui só para mostrar para vocês como que a gente trabalhou isso tudo. Então, isso aqui é uma síntese da revisão, com tudo isso que eu falei com vocês, né? Os diagnósticos urbanos do município, eles provam que essa questão da matriz ambiental ela é forte, portanto, essa é a principal diretriz da revisão. Aqui são os mapas com cruzamento desses dados para permitir que a gente tomasse decisões sobre o uso e ocupação do solo e atrelar-se o uso e ocupação do solo às principais funções ambientais e ausência de infraestrutura que a gente se permitiu olhar dentro do município, né? Desde a questão da melhoria dessa qualidade da densidade urbana até a redução do risco e da informalidade edilícia. Então, aí vou passar isso aqui rapidamente, se a gente puder discutir depois, a gente discute, né? Aqui seriam parâmetros. A gente tem a pretensão de achar que a gente vai conseguir, né? Falar de tudo no tempo, mas aí só para fechar, os instrumentos de monitoramento são os ODS, né? E a gente já está trabalhando, inclusive, na perspectiva de fazer um acompanhamento de um indicador promovido, inclusive, pelo Instituto de Cidades Sustentáveis, né? Medindo o ODS 11 e trabalhando essa mesuração através de um monitoramento pelas regionais de fiscalização já existentes, de administração existentes no município, né? Então, esse é o mapa administrativo do município. Eu falei da estrutura de educação, a gente está propondo que essa estrutura de monitoramento, ela passe também pela estrutura instalada de educação no município, para que a gente possa ter pontos instalados dentro do município de atendimento ao munícipe que estejam associados a um equipamento educacional. E aí a gente fez uma adequação
do ODS 11 em todos os seus indicadores, para que eles sejam os indicadores de monitoramento do plano diretor nos próximos 10 anos, né? Trabalhando com todos aqueles indicadores do ODS 11 associado àquilo que a gente discutiu dentro do processo de revisão, pretendendo fazer com isso com que a matriz de monitoramento da efetividade do plano diretor seja realmente o ODS 11. E, logicamente, a transversalidade existente entre o ODS 11 e os outros ODS, né? Então, é isso. Em linhas gerais, essa é a equipe aqui da revisão do plano diretor. E qualquer dúvida, esse é meu e-mail e meu telefone. Peço desculpa se me estendi um pouco, mas o tema é complexo e apaixonante. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Realmente é um tema complexo e apaixonante. Acho que todo mundo teve a oportunidade de ver um pouquinho, né, do seu trabalho. E a gente também vai ter um debate mais tarde. Acho que todo mundo pode trazer também uns pontos, você trazer um pouquinho mais sobre isso. Lívia, eu vou passar a palavra para você. E a gente tem aí uns 25 minutinhos de fala para a gente conseguir entrar no debate, pode ser? Estamos vendo sua tela. Bom dia a todos e a todas. É sempre bom falar para iguais, né? Assim, a gente trabalha com o processo de participativo conversando com tanta gente e é ótimo também a gente conseguir falar com o Conselho de Arquitetos e pessoas interessadas na cidade, que eu imagino que sejam espectadores aí do COURB. Então, queria agradecer o convite de estar aqui nesse seminário falando de um tema que para a gente está muito mais próximo agora com o nosso plano diretor aprovado, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E só para dar um preâmbulo, assim, eu vou tentar ficar bem presa ao tema, a gente em Belo Horizonte é uma cidade signatária, né, dos ODS e da nova agenda urbana, com os Objetivos 2030, e a gente tem na cidade o Observatório de Desenvolvimento do Milênio, que agora é Observatório do Desenvolvimento Sustentável. Então, as políticas da cidade, elas são todas voltadas já para essa questão mesmo dos objetivos serem perseguidos. Então, a gente tem o nosso PPAG, é o PPA dos municípios, né, e a LOA, já vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem um caderno, que se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês, que já são os indicadores que a gente tira da cidade com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e a gente faz, então, essa discussão nesse fórum, que é metade composto pela sociedade civil e metade composto pelos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a gente já não é mais uma coisa tão etérea, como parece para alguns municípios, porque na hora que você vai falar assim, água para todos, atenção às mulheres, atenção aos idosos, cidades compactas e etc., parece algumas coisas bem etéreas. E o plano diretor, e aí sim, agora eu vou chegar no nosso tema, ele é o lastro, né, entre esses conceitos etéreos e a cidade. Então, cada cidade vai decidir como aplicar. É o velho e batido pensar global e agir local. Então, o plano diretor ele vem muito nesse sentido. Como um contexto de BH, assim, bem rápido, né, para a gente poder passar para o que interessa, digamos assim, Belo Horizonte é uma cidade jovem, né? Ela tem mais ou menos 120 anos, e a gente tem 2,7 milhões de habitantes e 5,4 na região metropolitana. E vocês vão falar assim, Lívia, então, né, será que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são mesmo passíveis de serem aplicados em cidades intermédias ou cidades pequenas? Eu vou falar para vocês absolutamente. De novo, é o pensar o global e agir local, velho lema e conhecido já de outras conferências, que realmente os municípios podem fazer dessa forma para poder ter cidades mais resilientes, sustentáveis, inclusivas, vibrantes e saudáveis, que são duas coisas que agora a gente mundialmente tem discutido,
que são dois conceitos novos que se o ODS 11 fosse feito agora, ele abarcaria essas duas palavrinhas a mais. A situação de Belo Horizonte é um município já bastante consolidado, a gente tem um território pequeno para ser uma capital, a gente tem 331 quilômetros quadrados, e uma cidade que ela já está bastante ocupada. No entanto, a gente tem o desafio agora de fazer uma verticalização consciente, né? A gente tem uma verticalização maior aqui na área central, mas o restante da cidade, ela já pratica o coeficiente de aproveitamento abaixo de 1. Ela tem um coeficiente de aproveitamento já aplicado no solo. Outra coisa também que é da cidade de Belo Horizonte, para quem não sabe, é uma cidade projetada. Ela foi projetada para poder ficar dentro desse perímetro daqui. Essa avenida chamava 27 de dezembro, que era o dia da inauguração da capital, e agora chama Avenida do Contorno. Então, uma cidade, ela foi desenhada para esse local, mas ela acabou se expandindo para os eixos de ligação com outros assentamentos na época que existiam, que era principalmente a região de Venda Nova e do Barreiro. E também a gente teve alguns planos urbanos, como, por exemplo, na região da Pampulha, que foi quando Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte, e fez esse balneário para a classe mais abastada, hoje patrimônio da humanidade. Então, a gente teve a cidade crescendo nesses eixos radiais de uma forma absolutamente orgânica. Junto com o planejamento urbano, a gente tem as questões ambientais. Hoje a gente fala mais em planejamento urbano ambiental do que em planejamento urbano, porque é impossível a gente planejar a cidade fora de um contexto de mudanças climáticas que vivemos todos os dias. Hoje a gente fala que a cidade inteira está em situação de risco, a gente nunca sabe quando vai cair uma árvore em cima de um carro, e Belo Horizonte a gente vê que tem duas topografias, ou é morro ou é vale. Então está sempre um sistema e uma malha dessa participação aí nos eventos climáticos, nas inundações e nos deslizamentos. Então a gente precisa tratar a cidade como um todo. A gente tem áreas, obviamente, que são mais vulneráveis ao risco, mas isso não deixa a gente tranquilo, porque a cidade inteira está com esse problema mesmo de inundação. E aqui, só para vocês poderem lembrar, não sei se vocês acompanharam os noticiários, 2019 foi 2020 foi um ano absolutamente chuvoso em Belo Horizonte, com médias anuais muito acima do normal. A gente teve chuva de 100 anos caindo 3 vezes por semana, e a gente teve, então, um caos na cidade, né? uma inundação, digamos, generalizada, inclusive em áreas que nunca tinham tido esse tipo de ocorrência. E para vocês terem uma noção do que é o planejamento da cidade, a gente tem, desde 1996, um plano diretor e uma lei de desocupação do solo. Antes a gente já tinha lei de desocupação do solo. E em 1996, esse plano ele foi concebido por um grande fórum de participação popular feito em 95, e fez esse plano diretor com um combinado, digamos assim, né, no plano diretor, de terem conferências de política urbana de 4 em 4 anos. Elas não ocorreram de 4 em 4 anos, a gente teve duas conferências até aí. Em 2009, a gente teve uma outra conferência, que eu já participei dela, porque eu já estava na prefeitura desde 2006, e a gente teve, então, uma revisão em 2010. Essa revisão em 2010 ela foi importante, porque a gente colocou os instrumentos de política urbana dentro do plano diretor. No entanto, a gente ainda tinha coeficientes de aproveitamento muito altos. A gente tem uma conferência participativa em que o poder público não vota. Ela é vinculante, então o que sai da conferência, ela vai para a lei, o que é um teste para vaidade técnica, tá? Eu confesso. Eu falo que eu parei de brincar, que eu só vou agora para a próxima conferência se eu puder votar também. Mas essa é a população que vota. A gente tem uma concepção de que são 30% do setor popular, 30% do setor empresarial e 30% do setor técnico. Então, a gente tem aí uma balança, né, nessas conjunturas mesmos. Eles brigam entre si, brigam com a gente, porque a cidade realmente é um território de disputa. E, então, a gente não conseguiu abaixar os coeficientes suficientes para poder implantar, por exemplo, a outorga onerosa dos direitos de construir e para ter uma base boa para se fazer operações urbanas consorciadas, consórcios urbanísticos e aplicação de outros instrumentos.
E a gente saiu dessa conferência com a obrigatoriedade, com o combinado com as pessoas que estavam lá, de fazer planos diretores regionais, para aí sim a gente mexer na base do plano diretor, que são os parâmetros urbanísticos, né? Sem fazer o feijão com arroz, impossível de fazer qualquer, mineiramente falando, mistura. Então, qualquer mistura fica péssimo com feijão com arroz bem mal feito. Então, saímos com os planos diretores regionais e em 2014 a gente teve a quarta Conferência de Política Urbana, aí sim com uma reforma de base no plano diretor. Em 2015, esse projeto de lei foi para a Câmara e a gente já tinha começado uma aproximação bastante intensa da ONU Brasil, que nos levou para a ONU Mundial. Né? Então, assim, a Organização das Nações Unidas, voltada para habitat, começou a ficar bastante focada em Belo Horizonte nessas intenções que a gente já tinha dos estudos de risco, dos estudos de mudança climática, das vulnerabilidades urbanas, e começou a aproximar da gente. A gente acabou indo para Quito, né? Participamos de 3 mesas, vários outros como espectadores, e então o nosso plano ganhou essa força e essa roupagem, né? Que a gente conseguiu embalar alguns conceitos com os conceitos que a ONU já trabalha. E em 2017, com uma outra gestão, a gente fez uma simplificação do que a gente tinha conquistado na conferência. 2018 foi para a Câmara, a gente teve uma outra conferência de política urbana, que foi a quinta, que foi voltada para os ODS, porque a gente estava impedido de mexer com o plano diretor, porque o plano ainda estava na Câmara para ser aprovado, então a gente não podia mexer naquilo que já tinha sido aquele combinado enquanto não fizesse os efeitos. E em 2019 a gente teve o plano aprovado, em 2020 ele começou a vigorar. Só para vocês terem noção, o processo da conferência que eu já expliquei, são 283 delegados divididos nos 3 setores, com os seus respectivos suplentes. A gente tem, em média, 6.000 participantes nessa conferência que durou 8 meses, tá? Com uma pequena parada, porque, se vocês não lembram, foi o ano da Copa do Mundo no Brasil, não teve como a gente continuar a conferência, porque Belo Horizonte recebia jogos e etc. A gente teve um intenso processo de manifestações de rua em Belo Horizonte, e não é vantagem, mas hoje a gente tem um maior problema de ocupações urbanas da América Latina, decorrentes desses movimentos populares que questionavam: se vocês têm dinheiro para poder fazer Copa do Mundo, por que vocês não têm dinheiro para fazer saneamento básico, habitação e etc. Então, a gente teve esses desafios bastante presentes em Belo Horizonte nesse ano de conferência. Bom, aqui, como qualquer metrópole da América Latina, que perdeu a noção de escala, como somos, né? Não tem cidade na Europa com os mesmos volumes que as cidades brasileiras, mesmo nos Estados Unidos não tem essa recorrência de cidades de porte de mais de 1 milhão de habitantes. A gente tem que equilibrar as densidades construtivas. A gente, em Belo Horizonte, tem 25% da população morando em vilas e favelas. As ocupações irregulares, essa foi o grande problema da questão das ocupações urbanas, dos movimentos políticos, né, da Copa do Mundo. Melhorar a permeabilidade do solo, a gente tem uma grande taxa de impermeabilização na cidade. Reduzir a dependência do transporte individual, reduzir a dependência da área central, necessidade de financiamento de obras de qualificação urbanística e maior agilidade nos procedimentos e retornos aos munícipes. Aqui a gente está falando dos licenciamentos, né? O plano diretor é a primeira carta que vai ditar quem vai licenciar e como. Então, é importante também que o plano diretor já pense bastante em como que vai ser a gestão cotidiana da cidade, a materialização do plano no ordenamento territorial. Os objetivos, então, de desenvolvimento sustentável, que eu acho que já está aí na cabeça de todo mundo, com foco no ODS 11. Tá? A gente vai falar deles já nas estratégias. Essa apresentação é uma apresentação de 40 minutos, por isso que eu estou correndo um pouquinho para a gente poder passar ela em 20. Mas vai dar para a gente poder abordar bastante pontos. Então, a primeira coisa que a gente fez nos planos diretores regionais foi um estudo de capacidade de suporte. Então, ela é uma matemática que ela cruza risco geológico, declividade das áreas potenciais para recarga de aquífero, vegetação arbórea e rasteira, densidade demográfica, densidade construtiva, acessibilidade ao centro e acessibilidade interna, que são 2 matrizes de mobilidade que medem o tempo de deslocamento. Áreas consolidadas, impedimentos à ocupação, aqui, por exemplo, é a área do aeroporto,
né? Então, não se pensa em ocupação para a área, e aqui Belo Horizonte tem um marco histórico-cultural, que é a Serra do Curral. Então, também são áreas, só para vocês terem alguns exemplos dessas áreas que a gente chama de impedimentos à ocupação. Concentração de população de baixa renda, são populações que a gente tem que proteger de alguma forma com as EIs e as AEs. E então, a gente chega no mapa de restrições ambientais, no mapa de potencial de ocupação, e aí sim a gente chega no mapa de capacidade de suporte. Só que esse mapa de capacidade de suporte, apesar dele dar uma grande visão de síntese para o planejador urbano, ele ainda não tem a vontade do planejador, a vontade da população sobre aquele território. Ele é um território matemático que categoriza a cidade entre as áreas mais propensas à ocupação e as onde é mais necessária a preservação ambiental. E aqui a gente tem um mapa síntese do que foi essa intenção do legislador. Primeiro de tudo, a gente fez uma adesão à Resolução 148 do Conselho Nacional, e a gente, então, colocou a cidade inteira com coeficiente 1 e único num sistema de equalização de direitos, né? Por que eu vou dar um benefício que é coletivo para um indivíduo porque ele é dono de um terreno, né? A gente não vê nenhuma pega jurídica para isso e, portanto, a gente já tinha esse assunto esgotado, inclusive, em uma das resoluções do STF, dizendo que o coeficiente único é sim possível para toda cidade. Equalizando o direito de construir, a gente fez um mapeamento pela capacidade de suporte e as áreas adensáveis, então, continuou sendo o centro da cidade e os eixos de transporte coletivo, no conceito da ANAU de cidades compactas, da gente tentar arrefecer a expansão urbana. Belo Horizonte, desde 96, não tem mais área de expansão urbana pelo plano diretor. No entanto, a gente tem essa preocupação de otimizar a utilização da infraestrutura urbana instalada. Algumas áreas foram reservadas para habitação de interesse social, algumas vagas fazendo um banco de terra e outras reconhecendo as populações com vulnerabilidade socioeconômica para a gente poder fazer programas, projetos, né, de reurbanização. Belo Horizonte já tem vários projetos de reurbanização implantados, mas a gente sabe que ainda há muito o que fazer. Áreas de grandes equipamentos, são tanto equipamentos institucionais, aqui, por exemplo, é a Universidade Federal, quanto áreas de desenvolvimento e polos industriais e de grandes centros atacadistas e etc. Os corredores de centralidade são as áreas onde se maximiza essa questão da cidade compacta, fazendo uma urbanização que leve as pessoas a terem mais acesso, né? Se estamos em cidades, temos que ter acesso à educação, saúde, energia, água e etc. Então, esses lugares são áreas de adensamento populacional e de dinâmica econômica. Preservação e recuperação ambiental, a gente reconheceu algumas áreas também num conceito de reestruturação das áreas. Então, não só as áreas de potencial ambiental relevante estão mapeadas, mas também as áreas que podem adquirir esse potencial de relevância. Então, Belo Horizonte, diante daquela síntese, organizou seu plano diretor com um plano, com zoneamento comum, né, em todas as leis de ocupação do solo. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer é que nessa questão de simplificação, a gente também atendeu a uma orientação do Dr. Vitor Carvalho Pinto, que é assessor do Legislativo Federal, e ele falava muito que essa terceira geração de planos diretores já devia vir com a sua lei de ocupação do solo, e foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque aí, de fato, a gente tem o plano diretor aplicado, e não tem a questão da divergência entre normas, e consegue também uma norma mais simples. Os projetos estratégicos, então, a gente tem marcados as áreas de operações urbanas, áreas que a gente chama de conexões de fundo de vale, e a gente tem também as frentes de desenvolvimento, que, de novo, repetem-se as áreas de operação urbana, as AGS, que são as áreas de grandes equipamentos, as AGEUs, de grandes equipamentos de uso coletivo, e as centralidades. Bom, focando bastante agora nos ADS, um deles é garantir a moradia adequada e a preço acessível. A gente tem, então, no nosso plano diretor, as zonas especiais de interesse social, que são as zonas ocupadas,
e as áreas 1, que são as áreas de mercado. E, além disso, a gente tem um instrumento em que, construindo habitação para a faixa mais baixa, ganha-se o direito de construir a mesma metragem quadrada em outro empreendimento, que também é um subsídio cruzado para habitação. A nossa outorga onerosa do direito de construir, ou seja, para construir acima de 1, há que se contribuir para esse fundo de melhoria urbana, ele vai para a área de habitação, e depois eu vou mostrar para vocês que uma parte, o que é feito na centralidade, vai para a própria centralidade. Aqui a gente tem a cidade também mais acessível para todos. O plano diretor ele é casado com o plano de mobilidade, que é da lei federal, também uma necessidade, uma urgência, mas também é super pertinente para a cidade. Então, a gente tem a cidade orientada pelo transporte coletivo sustentável, e, então, os eixos de adensamento são também os eixos. Belo Horizonte tem uma linha de metrô muito pequena, que é no sentido leste-oeste, e a gente tem, então, os BRTs, e nesses eixos de maior adensamento. Aumentar... desculpa, eu não estou conseguindo ler por causa da faixa do Zoom. Mas aumentar o crescimento sustentável, a gestão dos assentamentos humanos e participativos. Então, aqui a gente tem a cidade compacta, a gente tem um modelo de organização territorial que chama Unidade de Vizinhança Qualificada, que é uma meta de que todos os munícipes eles tenham acesso em 5 minutos a pé, 10 minutos como tolerância, 5 minutos como ideal e 10 como tolerância, a todos os usos locais, então, cotidianos, né? Então, a gente tem aí o comércio sendo, nesse sentido, estimulado, né? Então, nosso plano diretor teve uma liberação desse comércio local, e também a escolha das áreas de escolas, de centros de saúde, etc., eles são baseados nesse conceito de unidade de vizinhança qualificada. Então, a gente faz um estudo e as pessoas têm que conseguir a pé acessar esses usos cotidianos. A Conferência Municipal de Política Urbana, que a gente já disse, e a gestão dos fundos, né? Então, a outorga onerosa, uma parte vai para o Fundo Municipal de Habitação e uma parte vai para o Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades, o Fundo Municipal de Habitação, cuidado pelo Conselho Municipal de Habitação, e o Fundo de Centralidades, cuidados pelo Concur, que é o nosso Conselho de Política Urbana, e também por uma gestão mais próxima da sociedade. A gente tem o reconhecimento do nosso patrimônio cultural e natural, com alguns zoneamentos que são específicos para algumas áreas. Aqui a gente pode ver a Pampulha e a Serra do Curral, que é para poder exatamente conservar essas tradições, né? Que é o ser local, mas permanecer com as coisas importantes para aquela população. E a gente tem alguns instrumentos importantes, que é a transferência do direito de construir no município. As conexões verdes, as conexões multifuncionais e a conexão de fundo de vale, ela entra na questão dos ODS, de diminuir a possibilidade de catástrofes e também de aumentar as áreas verdes. Esse é o tema do plano diretor, que conversa com todos os outros para poder fazer a questão do arrefecimento das mudanças climáticas e da melhoria da vida na cidade, né? A gente tem o nosso sistema de cuidados ambientais, digamos assim, da nossa política ambiental, tem o Comitê de Mudanças Climáticas e a Ecoeficiência, a gente tem alguns inventários de mudanças climáticas, o plano de redução das emissões de gases de efeito estufa, e o plano diretor vem conversar exatamente com as metas de fazer uma cidade mais sustentável. Aqui tem alguns exemplos, eu vou parar a apresentação, Isadora, e não vou continuar, apesar de ter mais coisas para dizer. Então, mais 2 minutinhos eu termino por aqui. Eu já estou vendo que o tempo já está corrido. Aqui são alguns programas, né? Esse programa ele nasceu chamado Drenurbs, hoje ele chama Nascentes. O parque é uma área que era completamente degradada, com uma vulnerabilidade socioeconômica bastante presente, né? Uma população bastante carente de saneamento. E essa população ela foi relocada para alguns lugares às margens, e um parque surgiu, então, fazendo todo esse cuidado com essa nascente e com esse curso d'água. A mesma coisa, o Parque 1º de Maio, também uma área bastante degradada,
a gente também teve essa requalificação urbanística para poder fazer esse controle mesmo das águas e a melhor convivência entre a ocupação e os ambientes naturais. Dentro dos terrenos também super importante, a cidade é toda uma malha, se a gente pensar que o parcelamento do solo, se a gente olhar, vou colocar até a 6766 antiga, né, que 35% era via e equipamentos coletivos e o resto era lote. É muito lote, né? Então a gente precisa que os lotes também participem disso, não há mais como a gente falar numa questão de só atribuição de poder público, né, de responsabilidade. Então, taxa de permeabilidade real para a infiltração dessa água e também para plantio de árvore numa forma de arrefecer as ilhas de calor. Também algumas outras coisas de gentileza urbana. Quem faz a gentileza urbana geralmente tem um benefício urbanístico, então, se você coloca uma área de fruição pública no seu terreno, você tem algum benefício, né, construtivo. A área de fruição pública ela pode ser revertida na construção de forma não onerosa. A qualificação com fachada ativa, então, se você tem um térreo voltado para a rua, você tem esse térreo todo gratuito, não tem outorga incidindo sobre isso. E aí eu não vou contar mais, só dizer que a gente fez a 5ª Conferência Política Urbana, toda voltada para o que a população tem feito dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, Isadora, volto a palavra para você. Peço desculpa porque eu passei 5 minutos dos 20 e estou aí à disposição. Imagina, foi ótimo, Lívia, muito obrigada. E a gente já tem bastante pergunta aqui no debate. Eu pensei em organizar da seguinte forma, tem algumas perguntas que são específicas, né, para você ou para a Cláudia, e aí a gente faz um bloco de 3 perguntas, vocês respondem, a gente faz outro bloco, o que vocês acham? Se acha que funciona assim? Como vocês quiserem. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta para a Cláudia. Cláudia, quais foram os maiores desafios encontrados pelos técnicos e gestores para desenhar o plano diretor com base nos ODS? Vai diretamente para a Cláudia. A gente tem uma outra pergunta aqui para a Lívia, do Pedro. Essa primeira pergunta é da equipe mesmo, com a URB. A segunda já é uma pergunta do Pedro. Pensando na fala da Cláudia, gostaria de saber da Lívia como Belo Horizonte auxilia e se relaciona com os municípios que fazem divisa com a metrópole, pois os planos diretores e toda a política urbana da região pode se apoiar nesse ótimo trabalho de vocês. E uma terceira pergunta, que é para vocês duas, é sobre qual o percentual da outorga que cada fundo recebe. Pode começar na ordem, e a Cláudia começa. Responder? Uhum. Então, essa questão da implantação dos ODS ele passa por alguns desafios bastante importantes e tem a ver com a questão do processo de discussão, de controle, retomada do controle social dentro do município. A questão, primeiramente, a primeira vez que a gente falou sobre isso, a primeira discussão, lançamento do plano diretor, nós tivemos a presença dentro da reunião de lançamento da UN Habitat, lá apresentando, né, a proposta de monitoramento e acompanhamento do plano e, ao mesmo tempo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também com a mesma proposta em parceria. Bem, nessa época, a gente teve um problema muito sério, que foi assim, uma rejeição aos ODS e à ONU, né, como sendo assim, um agente externo capaz de prejudicar toda a discussão sobre o processo de revisão do plano. E a gente teve que ir rompendo esse preconceito, né, com a agenda, e foi muito interessante, porque num determinado momento a gente fez as 9 reuniões e a gente parou de falar sobre os ODS. A gente, implicitamente, a gente falava, né, que a gente estava trabalhando o monitoramento das questões ambientais, dos equilíbrios climáticos,
aumento da infraestrutura, da capacidade de suporte, né? Ou seja, traduzido, a gente estava falando daquilo que está na agenda. Produção de habitação de qualidade, incremento do potencial do município de fazer assistência técnica, é uma das questões que eu não consegui falar na minha apresentação, não fui clara, é que uma das políticas públicas mais reforçadas pelo plano diretor é a assistência técnica, né? E inclusive, incentivos urbanísticos para a formalização a partir da assistência técnica para habitação de interesse social é um dos pressupostos da revisão, e isso está dentro da lei do plano diretor. Então, a gente foi rompendo a ponto de a gente chegar em algumas reuniões e a própria comunidade perguntar: mas vocês não vão usar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, houve uma inversão de prioridades, a própria comunidade nos cobrou, e hoje o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano nos cobrou durante a audiência pública de apresentação do diagnóstico, depois, e logo a seguir a audiência pública de aprovação das diretrizes que estão compondo o projeto de lei. Só colocando para vocês, a gente está no atual momento na revisão dos documentos finais, né, para encaminhamento da lei, do projeto de lei e as suas leis complementares para a Câmara Municipal de São João do Meriti para aprovação. E uma questão que vocês colocaram sobre o instrumento, né? Primeiro a Lívia falou sobre a questão do coeficiente de aproveitamento 1. O município trabalha com o coeficiente de aproveitamento 1 básico e trabalha também com a possibilidade de você usar a outorga onerosa de forma graciosa, somente se o município, se a pessoa empreender para a produção habitacional, para atendimento do cidadão de São João do Meriti nas políticas habitacionais que a gente precisa estruturar no município, já que a gente tem aí aproximadamente 13 mil domicílios em área de risco. Então, isso é muito alto e a gente precisa de um fôlego nessa política pública. Então, a gente está trabalhando com esse incentivo, e, ao mesmo tempo, também todo o processo de produção de recursos referentes à outorga onerosa do direito de construir e resguardadas devidas proporções. O município de São João do Meriti é um município pobre, não existe o apelo de área nobre, nem área residual considerada nobre dentro do município a ser disputada pelo mercado imobiliário. Não existe isso. A única questão que pode existir dentro do município é que a gente está abrindo uma frente de estruturação de uma nova cidade no entorno dos corredores ferroviários do município. E essa discussão está sendo feita com a MRS Logística, e existe toda uma tentativa de transformar 15 milhões de metros quadrados em área qualificada para habitação prioritariamente de interesse social. Então, o fundo ele vai trabalhar com uma prioridade que é a obtenção de recursos majoritários para a produção habitacional. Então, essa é a premissa básica do município: investimentos maciços em áreas especiais de interesse social, investimentos maciços em áreas de suscetibilidade, que é as áreas que inundam e as áreas que deslizam, né, e matam pessoas no decorrer. Então, a lei de uso do solo está toda calcada nesses parâmetros, né? E todo o recurso resgatado aí com a recuperação das mais-valias vai ser usado prioritariamente na produção habitacional de qualidade, com assistência técnica, inclusive. Bom, pessoal, quase continuando a fala, né? Os ODS, eles são bastante interessantes para esses processos participativos, em decorrência do que eles conseguem traduzir mesmo como metas para uma sociedade que vai ser viável, né? Então, assim, viver em cidade não foi uma escolha muito planejada, né? A gente conta aí das cidades com a questão da organicidade das construções e etc. Então, nos processos participativos, é bem interessante a gente fazer alguns combinados a partir deles. Por exemplo, precisamos de mais áreas verdes na cidade, combinado? Então, tipo, não me venha reclamar na hora que eu pedir um pouco de área verde no seu lote também, porque a contribuição tem que ser de todos. Vamos precisar também de diminuir a quantidade de gás carbônico na cidade.
e, portanto, a questão da gente diminuir a quantidade de vagas de estacionamento de veículos por habitação, ela é importante, não só por causa da quantidade de veículos, a gente tem um menos incentivo, uma menos facilidade para andar de carro, né? Então, por exemplo, umas lojas no centro que não tem estacionamento, elas são super visitadas, né? E ao mesmo tempo, a gente tem essa questão do no parking, no business, né? Sem estacionamento, sem negócios. Então, assim, vamos questionar essas verdades, né? E, então, algumas coisas nesse sentido, os ODS vêm muito no sentido da gente conseguir fazer alguns combinados para depois, na hora de mexer no quintal da pessoa, a gente falar assim, olha, a gente precisa, de fato, da contribuição de todos, né? A questão das vagas de garagem também, elas fazem um volume maior no edifício. Geralmente, elas são áreas não computadas. E tem uma piora do sombreamento e da iluminação dos edifícios vizinhos e da própria rua, né, do próprio logradouro, em decorrência desses edifícios que estão lá com espaço para guardar carro, né? Então, esse equilíbrio, assim, o transporte individual é importante? Ainda é bastante importante em algumas cidades, mas, ao mesmo tempo, esse equilíbrio mesmo, né? A gente brinca que é a teoria da cenoura e do chicote, né? Então, a gente tem que facilitar o transporte coletivo, mas, ao mesmo tempo, também tornar o transporte individual um pouco mais dificultado na cidade. Sobre a RMBH, a gente participou ativamente do plano metropolitano. Belo Horizonte foi uma das cidades assim, que capitaneou esse plano, né? Como não podia deixar de ser mesmo. A gente tinha todos esses conhecimentos técnicos, muitas cidades não têm capacidade de georreferenciamento que a gente tem, então a gente puxou bastante essa parte, e na questão da metrificação do plano, vamos dizer assim, da atribuição de índices, a gente também auxiliou no plano metropolitano. Agora, como colaboração das cidades, das regiões metropolitanas, para a gente ainda é uma coisa que a gente age mesmo por demanda. Então, a gente não deixa de atender ninguém. Na semana passada mesmo eu atendi a Prefeitura de Coronel Fabriciano, que é de outra região metropolitana mineira, mas a gente age mesmo por demandas, né? E a última coisa que eu queria dizer é sobre algumas ações do governo federal, que nós, planejadores urbanos e arquitetos, temos que ficar bem atentos. Uma delas é o PL 261, já que a arquiteta Cláudia disse sobre a questão de urbanização em torno da linha férrea. Esse PL é bastante temerário, tendo em vista que ele faz operações urbanas, né, que não tem esse nome lá, mas são operações urbanas, e a renda revertida a gente entende que é para a propriedade privada, né, para o setor privado. E a resolução 64, que ela acaba com o licenciamento nos municípios, pior para nós arquitetos como agentes de mercado, e pior também para o poder público como agente regulador. Ela foi suspensa por uma resolução 65, mas deve voltar a qualquer hora. Então, é bem importante a articulação do CAU aí em torno disso, porque se mina o planejamento urbano, se mina a regulamentação do ordenamento territorial. Então, o licenciamento ele não é só uma burocracia, mas ele é um controle social e urbanístico do território. Eu já tinha avisado a Isadora, eu tenho mais 5 minutos no máximo, Isadora, porque eu tenho uma outra agenda às 10h30, mas eu estou à disposição, foi um prazer enorme participar com esse tema, vou ficar mais um pouquinho, mas talvez não dê tempo de fazer uma longa rodada de perguntas. Não, tudo bem, a gente tem uma pergunta específica para você, acho que a gente pode fazer essa pergunta, você responde, e a gente segue para não te atrasar, né? Bom, é uma pergunta da Maiara, e ela diz o seguinte: levando em consideração os objetivos sustentáveis da ONU, eu tenho ouvido muitos países europeus falando e aplicando soluções relacionadas a smart cities para alcançar esses objetivos, principalmente em relação ao uso de dados e tecnologia. Apesar de eu ter algumas questões com o uso desse termo, acredito que é um conjunto muito legal de soluções no âmbito da habitação, coesão social, mobilidade e meio ambiente. Você acredita que existem algumas dessas soluções que são viáveis em cidades do Brasil que poderiam ser adotados no plano diretor? Se sim, quais seriam os primeiros passos ou primeiras tecnologias que poderiam ser adotadas no plano diretor participativo dessas cidades brasileiras?
assim, o conceito de Smart Cities, apesar das pessoas ligarem muito a só inteligência artificial, na verdade, ele é um processo de cidades mais vibrantes, dinâmicas e etc. Então, ele está em toda a organização do território, né? Então, a gente tem, já desde o plano diretor, quando a gente fala em cidade compacta, quando a gente fala em território organizado pelo desenvolvimento de transporte orientado pelo transporte coletivo, a gente já está introduzindo a Smart City, porque, obviamente, não é colocar computadorzinho na cidade inteira, né? Então, tem algumas coisas bastante importantes que já surgem nessa base de plano diretor. Outra coisa super importante é, de novo, o plano diretor, a gente tem um professor, que eu não sei quem já fez curso do Lincoln, o Martin Smoker, que ele fala que é a teoria KISS para o plano diretor, que é Keep... agora eu esqueci. Mas que é, tipo, muito simples, né? Keep stupid simple. Então, estupidamente simples. Então, a gente tem um plano diretor que ele conversa, que as pessoas conseguem entender. É claro que a gente tem um índice de escolaridade no Brasil difícil e etc., mas a gente fazer um plano diretor voltado para os arquitetos conseguirem fazer uma aprovação dinâmica, uma aprovação mais rápida. Então, essa questão de enxugar a burocracia, isso também faz parte da Smart Cities. E aí, já entrando em tecnologia, sim, né, o 5G está aí, as cidades têm que lidar com isso. Não acho que isso é um tema exatamente do plano diretor. O plano diretor não é para cuidar de tudo, né? Ele tem que ter realmente pontos gatilho para outras legislações que vão ser complementares. A gente está com um trabalho em Belo Horizonte de internet nas vilas e favelas. A gente sabe que esse serviço ainda é um serviço muito caro e a gente tem muito medo da privatização do serviço de água e esgoto, porque a privatização do serviço de telefonia foi uma telefonia, sim, de qualidade, mas é um serviço caro para essa população de baixa renda, haja visto o que a gente está passando agora na pandemia com a escolaridade dessas crianças, né? Então, é possível, sim, é viável e a gente tem que correr atrás. Eu vou pedir licença, porque já deu meu horário, mas eu estou aí à disposição e foi, de novo, bastante satisfatório participar com esse tema. Espero ter outras oportunidades de estar junto com vocês aí discutindo. Com certeza. A gente agradece em nome do Courb, de todos os participantes da sua fala, acho que foi excelente. E em breve nos encontraremos em algum outro seminário aqui que a gente estiver fazendo. Ótimo, pessoal. Obrigada, viu? Cláudia, vou direcionar as perguntas agora para você, né? O Vinícius fez a seguinte pergunta. Pensando sobre uma perspectiva acadêmica, quais lacunas ou perguntas poderiam ser melhor exploradas para auxiliar as cidades a atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030? Vinícius, eu acredito que formar melhor ou incluir essa agenda nos currículos pedagógicos, né? Eu participo ainda de um movimento chamado Metro ODS, que é um movimento para discutir a implantação dos ODS em regiões metropolitanas. Eu estou vendo aqui algumas discussões no chat aqui falando sobre a dificuldade de internalização da agenda nas revisões de plano diretor, isso é verdade mesmo, né? Ou seja, porque ela mexe com pontos muito sensíveis da agenda municipal, que trata o uso e ocupação do solo sob uma lógica privatista. Geralmente, quando se fala de revisão de plano diretor, se fala de uma perspectiva do mercado imobiliário da construção civil, né? Tendendo a achar que esse mercado imobiliário da construção civil é aquele que vai qualificar a cidade para o atendimento a demandas de setores de alta renda. Eu estou vendo aqui que há uma discussão em São João, em Florianópolis, não há adesão à agenda, né? Florianópolis é um município peculiar, onde a agenda tem toda a capacidade de se articular. Você tem um território extremamente frágil do ponto de vista ambiental, ele tem uma série de problemas, né? Você tem ali uma perspectiva de atendimento a uma população que está à margem de todo o desenvolvimento econômico da cidade, em várias frentes, né, de ocupação da ilha e também do continente, e é impossível não pensar em promover uma discussão
entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a própria discussão da revisão do plano diretor. Agora, eu acho que a sociedade civil ela está pouco mobilizada para a questão do uso dos ODS, né? A gente fala muito deles, mas a gente não tem metas muito focadas nos objetivos do município, né? Então, a gente tem isso muito na base da teoria ainda e pouca prática colocada. Então, uma das práticas que eu acho assim, sensacionais e que pode ser enfatizada dentro do município é trabalhar, por exemplo, a política habitacional associada à política municipal de risco, porque grande parte dos problemas que você tem no município em relação a uma questão ambiental estão associadas também a problemas geológicos, geotécnicos e os desequilíbrios climáticos que literalmente inundam os noticiários com más notícias. Geralmente a gente tem casa alagada, gente que perdeu tudo, gente que morreu em deslizamento de chuva, né? E aí geralmente se atribui às chuvas de uma forma assim, muito leviana, a origem do problema. A origem do problema não é a chuva, a origem do problema é o despreparo do território e a ausência de políticas públicas que cimentem uma boa relação, ou consolidem uma boa relação entre o território e a própria fenômeno de urbanização. Isso inexiste. Então, acho que é essa discussão que a gente tem que fazer. O investimento público em política habitacional ele também está desconectado da realidade ambiental, né? E quando você investe em habitação de qualidade, você também está revertendo fenômenos ambientais graves, danos ambientais graves e também contribuindo para a melhoria das condições de vida, a redução das desigualdades, a pobreza, que isso também está dentro da agenda. Então, acho que é essa discussão. Do campo acadêmico, a academia ajudaria muito, com todas as críticas às agendas, né, que eu sei que tem, eu também sou crítica da agenda, não é a sustentabilidade pela sustentabilidade, mas é tentar usar esse instrumento como um instrumento incorporado a uma política pública que pode dar um salto mais adiante, um salto crítico, inclusive, né? Mas associar essa discussão da agenda urbana às questões que a gente geralmente discute no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Certo. Antes de eu passar para a próxima pergunta, o Silvio comentou aqui no chat que a pergunta dele não foi respondida no início. Eu posso responder para a Lívia, porque eu conheço. Assim, grata surpresa ver a Lívia aqui, porque eu fui do Conselho do Compur, que acompanhou a implantação da revisão do processo do Plano Diretor de Belo Horizonte, e dei muita assessoria para o Ministério Público numa ação movida para acompanhamento, né, da revisão do plano diretor, e depois a gente conseguiu muitos avanços aí durante a conferência, etc. e tal. Os fundos em Belo Horizonte, o Fundo Centralidade e o Fundo Habitação, o Fundo da Outorga, eles estão, grande parte do recurso vai ser aplicado em habitação e estruturação da rede de transporte, mobilidade. Então, esse é o uso, né? Em torno de 40% do valor na área de habitação de interesse social, tá? Inclusive promovendo aí habitação, locação social, várias formas, né, de atendimento da produção habitacional nas áreas dos eixos estruturantes, os eixos de onde tem transporte e onde que a Lívia mostrou que tem mobilidade ativa também. E complementando já a pergunta, acho que se você puder responder também pela Lívia, né? A Sandra quer saber se os recursos do fundo também são usados para a implantação de infraestrutura necessária para a reúbe social. Aí, como um todo, né? Nessas áreas, essa foi a disputa da conferência, né? Foi como usar o dinheiro com o controle social da sociedade civil, a ponto dos movimentos irem para as reuniões e reivindicarem essa inclusão, né? No plano diretor. Então, você tem uma utilização muito grande desse recurso nos investimentos públicos voltados para infraestrutura.
No caso de São João, e já rebatendo São João, o problema da infraestrutura é muito mais grave e também tudo que se organizar em torno disso, de captura de mais-valia, será utilizado para poder fortalecer a infraestrutura. Agora, lá a gente tem uma concepção diferente de uso de recurso do fundo, né? O fundo vai poder receber esse recurso da outorga, mas a gente não prevê que haja uma explosão assim de captura de mais-valia, até porque lá não é o lugar privilegiado da produção da habitação voltada para o mercado imobiliário especulativo, de caráter especulativo. Né? Ele tem um outro gancho, o plano diretor de São João, mas lá a gente tem uma discussão interessante sobre um dos principais instrumentos que nós fortalecemos no projeto de lei, que é o direito de superfície. No direito de superfície, por exemplo, a gente está discutindo com a Dutra, com a Supervia, com a MRS Logística, que passam dentro do município. Por exemplo, a MRS Logística traz minério de ferro da minha cidade, na região metropolitana, e leva para o Porto de Itaguaí, 218 toneladas de minério por mês, sem dar um centavo para os municípios. Se vocês forem lá no site da NTP e olharem o processo deles de licenciamento, da concessão da via, né, por mais 30 anos agora, eles falam que eles não têm nenhum impacto ambiental sobre o território e que, portanto, eles não têm que dar nada para os municípios. E aí a gente fez uma nota técnica advogando a favor do município, dizendo o seguinte, olha, não é assim. Vocês passam pelo município por uma área extremamente frágil, pobre, que precisa de uma série de contrapartidas, inclusive a área onde eles passam com minério, né, com essas 218 toneladas mês, mata pessoas, né, são 368 acidentes só no ano passado nessa área, na região, no ramal, né, passa na região metropolitana como um todo, ausência de curva de nível, uma série de problemas que vão ter que ser resolvidos. Certo. O Eugênio tem mais uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte: em Florianópolis está ocorrendo revisão do atual plano diretor junto ao conselho da cidade. Está havendo uma disputa desequilibrada entre representações formadas pela área industrial, comercial e imobiliária e as representações comunitárias. A representação municipal formada pelos comissionados, os técnicos do municipal, estão fora, impactando nas proposições, ou seja, a voz da comunidade está sufocada, prevalecendo as teses de especulação imobiliária com a ocupação de áreas estratégicas no âmbito ambiental. O que fazer diante da situação? Acho que ele está querendo uma dica sua. Eu acho que tem que se rebelar e organizar a sociedade civil em torno disso. Essa é a questão. Realmente, né? Acho que a voz do povo tem que ser feita Ou pelo amor ou pela dor. Bem clara, né? A matriz é participativa, então não existe plano sem participação. Verdade. A Maiara trouxe mais uma pergunta aqui para você. Qual a efetividade da conversa entre o plano diretor e as normas ambientais? Existe uma lacuna entre eles que dificulta a implementação do plano diretor? Acho que ela caiu. Bom, e também a gente estourou bastante nosso tempo, né? Eu acho que esperar mais uns minutinhos para ver se ela volta e a gente encerra.
A Cláudia me disse que está entrando de novo, ela está conectando aqui. Ok, tranquilo. A gente espera ela entrar para a gente fazer a última pergunta, finalizar. Com relação às apresentações, eu vi que algumas pessoas perguntaram se essas apresentações vão ser disponibilizadas. É um instrumento de trabalho dos nossos palestrantes, né? Então, acho que fica um pouco a cargo deles, se eles acharem importante, interessante, viável disponibilizar, a gente pode repassar isso para vocês. Tá certo? Esperar só mais uns minutinhos para ver se a Cláudia consegue retornar. A gente conseguir fechar. Ela disse que está entrando. Ver se ela consegue. De repente, fazer alguma coisa na internet. Já aproveitando para lembrar vocês de que nós ainda teremos mais 2 seminários, o projeto Conexão 2030, o projeto vai até o final de julho, e fiquem atentos às nossas redes sociais, para que vocês não percam os próximos. Todos os nossos seminários são abertos ao público, então se mais que convidados para os próximos seminários. Eu acho que ela não vai conseguir entrar. Bom, acho que a gente pode ir encerrando, e aí as últimas perguntas a gente consegue passar por e-mail para as convidadas, e se elas responderem, a gente disponibiliza a resposta para todos os participantes. Ah, não, conseguiu, quase. Não, ela tentou entrar, mas caiu de novo, felizmente. Ver se ela consegue aqui. Está entrando, eu acho. Cláudia, está aí com a gente? Opa! Desculpa, minha internet caiu e tinha que colocar a senha e eu não achava a senha. Fiquei aqui, igual aquela hora do compartilhamento de tela, eu peço desculpas, viu? Não, imagina. Mas eu não consegui nem ouvir a pergunta. Pode repetir, por favor? Claro, vou repetir. Deixa eu abrir ela aqui. É uma pergunta da Maiara. Ela quer saber qual a efetividade da conversa entre o plano diretor e as normas ambientais. Existe uma lacuna entre eles que dificulta a implementação do plano diretor? Olha só, no plano diretor de São João, a gente considerou todas as áreas existe uma peculiaridade no município. O município é todo ocupado e grande parte dos rios e nascentes
que existem dentro do município, dentro do território municipal, eles são impactados pela ocupação urbana. E grande parte desses rios foram retificados ao longo do tempo, ou seja, eles são um valão. Isso é muito comum da Baixada Fluminense, né? Pra vocês terem uma ideia, na região da Pavuna, a Pavuna era um porto fluvial que levava mercadoria da região da Bacia de Guanabara para dentro da Baixada Fluminense. Então, ali existe um rio que tinha, inclusive, dimensões, um calado compatível com a navegação de cabotagem. E hoje não existe isso mais. Isso foi perdido com assoreamento. Grande parte desse assoreamento é promovido pelo esgoto, que é julgado in natura dentro do rio Pavuna-Meriti e na parte superior do município, a norte do rio Sarapuí. Então, dentro da cidade a mesma coisa. Você tem gente, inclusive, ocupando não a margem do rio. Tem casa de morador em cima do rio. Tá? Em cima, não é do lado, é em cima. Tá? Então, quando existe problemas de inundação e tal, é um horror a cidade. Então, o que a gente fez? Um dos zoneamentos, vocês vão ver na apresentação aí, que um dos zoneamentos do município chama-se AP, Área de Preservação. O que é? Nós não somos hipócritas em falar que a região ela é totalmente desocupada. Mas a gente sabe também que a gente não vai conseguir desocupar essa área sem custos sociais muito altos. Então, o que a gente internaliza no plano diretor, e eu acho que é importante a gente falar isso, para parar de fazer plano discussão, plano teórico e plano de ação. O plano diretor ele pode, na lei, colocar exatamente aquilo que está acontecendo e tentar trabalhar com aquilo, de forma que você possa, no decorrer do tempo, nas revisões, ir aperfeiçoando esses mecanismos. Então, o AP do plano diretor, a área de preservação, a gente demarca, delimita de acordo com a legislação ambiental, e eu não sei se vocês viram agora que, por decisão do STF, o Código Florestal ele tem uma prevalecência hoje sobre a área urbana, então é a última decisão, né? Do STF, então a gente demarca essa margem a partir das prerrogativas do Código Ambiental. Agora a gente sabe que tem gente morando ali dentro. Então, nos lugares onde existem vazios, a gente cerca, cuida e recupera. Nos locais onde você tem gente morando, você cadastra e associa essa área a uma área de ocupação privilegiada dentro da cidade, que pode receber pessoas ao longo do tempo. E que área que é essa de ocupação privilegiada? São os eixos de desenvolvimento, ou os eixos prioritários de crescimento urbano, onde a gente está promovendo, a partir de operações urbanas interligadas, para acabar com o tabu também, né, do instrumento da operação urbana interligada. Eu interligo por interesse público, não por interesse de mercado, é diferente, né? Existe um debate muito grande feito em São Paulo e no Rio de Janeiro das operações interligadas ao interesse privado e imobiliário. A gente tem que usar os instrumentos da Lei 10.257 para fins de interesse público. E aí o gestor público e o controle social da sociedade civil é que tem que dar o tom dessa discussão. Então, a gente faz essa operação interligada para retirar pessoas de área de dentro do rio e das margens do rio para uma habitação adequada num local onde se possa morar dentro do município, não lá perto do aterro de Gramacho, de Caxias, não lá perto das áreas mais pobres de Rio de Pedra, na Barra, etc. Né? Nós não estamos exportando as pessoas que moram em São João para outros lugares, muito pelo contrário, estamos fazendo a manutenção da vida em comunidade, na regional onde eles ocupam, a partir dessas operações. Então, a gente tem 2 eixos de desenvolvimento prioritários, que é o eixo da MRS Logística, onde a gente está advogando em favor do direito de superfície, e dentro da região onde que é mais fragilizada do ponto de vista ambiental, que é a região de Vilar dos Teles, nós temos a Via Automóvel Clube,
inclusive usando a centralidade Vilar dos Teles, que na década de 80 era a capital mundial do jeans, portanto, ele tem um parque imobiliário grande, que foi no decorrer do tempo, por causa da invasão chinesa, né, do tecido chinês, da indústria chinesa, ele foi sendo abandonado no decorrer do tempo. A gente está usando essas edificações, uma política pública de habitação, permitindo o retrofit para fins de interesse social nessas áreas, já que grande parte desses prédios eles são áreas hoje desocupadas, vazios, onde a atividade industrial e comercial não está acontecendo. Então, acho que esse cuidado com a legislação ambiental que a gente tem que ter. Um outro recorte que a gente faz na lei de uso e ocupação do solo é um zoneamento chamado AS, é área de suscetibilidade. Nada mais gente, que os setores de risco 3 e 4 do Plano Municipal de Redução de Risco, transformado em zoneamento, para poder falar com o executivo o seguinte: essa área, AS, AP e área especial de interesse social, são as áreas onde você tem que colocar o recurso que você captar, ou seja, de emenda parlamentar, recurso relativo às arrecadações de IPTU, né? O IPTU a gente está trabalhando também como instrumento de gestão regionalizado, né? Com o incremento da redistribuição, onde se paga menos IPTU, se recebe menos obra, porque a prioridade é onde você tem problemas ambientais graves a serem solucionados. Então, essa inversão também de prioridades ela é importante na redistribuição dos recursos públicos existentes, com a consciência de que a legislação de uso do solo não é uma peça fictícia que vai ficar na gaveta do legislador. Ele tem que ter um acompanhamento, um controle social e um conhecimento prévio e efetivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, do Conselho de Meio Ambiente e da sociedade civil como um todo, já que a gente está instalando no município, de uma forma meio às avessas do que Belo Horizonte está fazendo, a perspectiva de você ter uma centralidade de bairro, ter um equipamento público que traduz essa centralidade. A gente acha que a escola é o melhor lugar, e nessa escola vai acontecer lá toda uma aproximação com a política pública de desenvolvimento urbano. E, por fim, uma outra questão que a gente está colocando também, que é importante no plano diretor, é que a gente mapeou todas as escolas públicas municipais, todos os CIEPs, todas as praças e todos os campos de futebol existentes dentro da cidade. Esses locais são prioritariamente um zoneamento esponja, ou seja, eles vão ser incentivados a criar dentro dessas áreas caixas de captação que possam promover dentro desses lotes, que são de uso institucional, público, de lazer, etc., condição de captar aquela água de chuva. Pode ser até uma água utilizada para reaproveitamento, mas é uma tentativa de fazer dentro do público-privado ou das áreas de interesse comum uma apropriação do conceito de cidade esponja para que esses locais, que são vários na cidade, possam ajudar na política municipal de redução de risco, uma interface ambiental que do ponto de vista da solução do dia a dia, muito fácil de se implementar. Basta ter, chama coragem mesmo, e disciplina, né? E a disciplina, eu torço para que a sociedade civil dê ao governante, seja ele qual for. Certeza. Bom, acho que a gente pode ir encerrando. Cláudia, muito obrigada pela palestra e por ter ficado esse tempinho a mais aqui para a gente, para responder essas perguntas. Eu acho que a galera queria mesmo era estender, mas infelizmente a gente não pode. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário que queira que a gente passe para a Cláudia, para a Lívia, vocês podem mandar para a gente por e-mail no contato@courb.org, que a gente repassa para elas e a gente faz ali a mediação da conversa entre vocês. Isadora, eu queria pedir um favor. Claro. Eu queria pedir para que o Heraldo, eu estou falando aqui igual a maritaca do município dele, né? E ele está aqui acompanhando, que o Heraldo desse o depoimento dele, que eu acho que é importante
para que vocês saibam como que foi conduzida isso, que o técnico está falando, né? Essa é a minha visão tecnicista da coisa. Ele está lá no conselho acompanhando. Eu acho que seria muito interessante que ele desse esse depoimento final para vocês. Você compartilha com a gente aqui, Heraldo, seu olhar? Eu te digo muito bom dia a todas e a todos. Eu te digo que Cláudia não pede, ela manda, né? Ela tem uma capacidade, essa capacidade mineirinha gostosa de se ouvir. Ela pode pedir para você se jogar de cabeça, a gente pensa pelo menos 2 vezes, vamos jogar, mas a gente fica tentado a isso. Eu quero dizer o seguinte, a Cláudia, primeiro eu quero render homenagens à Cláudia. Ela não pediu isso, mas eu vou fazer. Cláudia se mostrou muito calma, muito paciente, um pessoal, inclusive até me coloco nisso, um pessoal que tem uma demanda reprimida muito grande. Eu moro em São João desde 1964 e costumo, lamentavelmente, dizer que São João é que nem rabo de cavalo, só cresce para baixo. A gente só vê uma degeneração cada vez maior. A cidade ela perdeu por um comércio predador, perdeu por uma falta de política de saneamento, perdeu por uma política de segurança. E o que a gente vê é que a Cláudia, nesse período que ela trabalhou aqui com a gente, ela provou que sabe muito mais de São João de Meriti do que o maior dos mais antigos moradores de São João. Ela conhece São João Norte, Sul, Leste, Oeste, e também por baixo, né? Porque ela conhece os rios e tudo mais. Aprendi muito com Cláudia. Agora, eu digo o seguinte, toda essa determinação essa que a gente deve honrar, porque ela começou esse projeto com um querido, falecido, conhecido marido dela, Demétrio, que estava iniciando isso e ela não abandonou o projeto, ela não abandonou a ideia, ela viu que nós, São João de Meriti, precisamos dela. Tanto é que eu apresentei uma proposta de que, depois de passado pelo crivo da Procuradoria-Geral do município, pela Câmara de Vereadores e pelo prefeito, fosse firmado um contrato com Cláudia para uma assessoria durante a implantação, porque a gente precisa de uma mãezona guiando a mão desse projeto. Esse projeto que ela tratou com muito carinho, muito amor, muita paciência. Então, eu só posso dizer que se eu deixei alguma coisa, se eu perdi alguma coisa aqui, porque São João de Meriti, eu acho que deve ter alguma coisa igual a quase todos os municípios. As ruas são verdadeiros shoppings. Passa come falando alto, um cara pitando, outro gritando, gás, e aí o notebook aqui tem um alto-falantezinho pequenininho. Mas, pelo que eu vi nela, é isso mesmo. São João é algo que tem grande importância pelo seguinte, ele é uma das grandes portas para o município do Rio de Janeiro. Ele interliga-se, ela esqueceu de falar que São João também se interliga com Caxias. E falou de Nova Iguaçu, de Mesquita, Belfor Roxo, mas Caxias também é um grande parceiro. Muita gente resolve seus problemas por falta de infraestrutura em São João em Caxias. Então, eu só acho que ela esqueceu de mencionar, talvez eu não tenha ouvido, que São João só tem um jeito para crescer, para cima. A gente precisa de uma política de verticalização, e aí sim nós vamos ter um interesse comercial de São João de Meriti. Porque é só por aí que a gente pode crescer. Mas uma coisa está surgindo em São João. 2 grandes atacadistas vieram para São João, o Dom, né, e o Açaí. Demoliu o escritório central de Casas Sendas, um depósito imenso. Em história de 10 anos de Casas Sendas, estão ali virando pedaços de terra, mas a gente vê o seguinte, eu já reclamei, inclusive, se estivesse no Rio de Janeiro, os caminhões cheios de barro nas suas rodas não sairiam sujando as ruas e sujando o viaduto. Denunciei isso e parece que esse é que é a minha grande dúvida em todo esse trabalho, é o poder público. E
exatamente, talvez, a falta de tesão dos moradores de lutarem pelo seu pedaço de terra. Mas, enquanto existem muitas Cláudias como essa, que são raras, a gente tem esperança. Muito obrigado, Cláudia. Que Deus esteja contigo e com todos aqui presentes. Me sinto muito orgulhoso de ter sido o mais humilde dos colaboradores do Ciclo. Obrigado. Muito obrigada, Heraldo. De novo, Cláudia, muito obrigada por se dispor aqui e trazer um pouquinho dessa sua vasta experiência para todo mundo. A gente vai encerrar por aqui. Eu queria pedir para todo mundo ligar as câmeras para a gente tirar um print e a gente registrar esse momento. Infelizmente, não deu para fazer isso antes da Lívia sair, né? Ela tinha um compromisso, mas a gente faz agora. Vamos lá, todo mundo. 3, 2, 1. Peraí, tem mais gente com a câmera desligada. Só para esperar enquanto o pessoal ligar a câmera. Vamos lá, então. Em 3, 2, 1 e X. Prontinho. Gente, muito obrigada. Fiquem atentos ali às redes sociais do Instituto Courb para quando a gente lançar os próximos seminários, vocês não perderem, tá bom? E aí, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Desculpa pelos atropelos aí da tecnologia. Muito não, obrigada. É assim mesmo. Vida remota tem seus percalços também.